E aí, bora aprender a fazer esse salgado, esse risole de frango com requeijão que fica sequinho e crocante por fora e super cremoso por dentro? Então vambora, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e o seu comentário aqui de qual receita você quer ver por aqui. E para essa receita você vai precisar de 1,5 xícaras de farinha de trigo, frango desfiado temperado da sua preferência, 1 colher de sopa de margarina da sua preferência também, um caldo quinó de galinha ou pode ser caldo natural também que você tem aí na sua casa e um copinho de requeijão cremoso. E agora bora pra massa, a gente vai precisar de 500 ml de água. Vamos deixar essa água esquentar um pouquinho e adicionar o nosso caldo quinó de galinha. Logo em seguida colocar a nossa margarina e mexer bem até dissolver tudo isso. E aí, sem parar de mexer, você vai começar a ver que vai tudo dissolvendo, gente. E essa massa é feita com água mesmo. É a massa mais simples que você vai ver e mais fácil de fazer. E quando ela começar a ferver, nós vamos acrescentar a nossa farinha de trigo, abaixar o fogo e acrescentar a nossa farinha de trigo e mexer sem parar. Nesse momento, vai parecer que vai dar tudo errado, mas você continua mexendo bem. E quando a massa estiver dessa maneira aí, você continua mexendo ela com o fogo mais baixo para cozinhar essa farinha de trigo. E aí você já vai começar a ver que a massa já vai ficar mais juntinha, vai começar a se tornar uma massa um pouquinho mais homogênea. Porém, nós não vamos finalizar essa massa aqui na panela. E agora, na sua bancada limpa e higienizada, você vai despejar a sua massa sobre a sua bancada, porque agora vai ser a hora que a gente vai fazer essa massa ficar no ponto perfeito. Eu vou sovar ela aqui com um rolo, mas pode ser com a mão também, gente. Porém, com a mão, você vai queimar a sua mão, porque ela tem que ser sovada quente ainda para cozinhar, terminar de cozinhar essa farinha de trigo para não ficar com aquele gosto de farinha no salgado. E feito isso, depois de alguns minutos, você vai ter essa massa perfeita, com essa textura aí. E agora, nós vamos somente esperar essa massa esfriar. Vou colocar essa massa num prato e esperar ela esfriar para nós modelarmos o nosso salgado. E agora nós vamos fazer uma bolinha e abrir essa bolinha de massa para os dois lados, até ela ficar numa espessura nem muito fina e nem muito grossa, para o nosso salgado não ficar muito maçudo. Agora venho colocando o requeijão cremoso no centro da massa, acrescento também o frango desfiado e fecho esse pastelzinho. Sempre se atentando muito bem para não deixar ar dentro do salgado, porque isso faz estourar na hora da fritura. E depois dele bem fechadinho, nós vamos cortar. Aqui eu tô utilizando um recipiente redondo, mas você pode usar também aquelas formas de pastéisinhos que são super baratinhas, mas eu não tinha, então utilizei o recipiente que eu tinha aqui em casa mesmo. E depois de cortar, vem apertando as pontinhas para ter certeza que vai ficar muito bem fechadinho e acertando as rebarbas para ficar bem bonitão o nosso salgado. E essa receita me rendeu 9 pastéis de tamanho médio e um pastel de tamanho pequeno. E agora vamos partir para o empanamento. Nós vamos precisar de água gelada, isso aí, gente, água gelada mesmo, e farinha de rosca. E com essa técnica, além da gente economizar, que nós não vamos utilizar ovo nem nada disso, o nosso salgado fica super sequinho, ele não absorve o óleo e também fica super crocante. E aí vamos empaná-lo bem e ele vai ficar bem empanado e vamos repetir esse processo em todos os nossos salgados. Agora é só empanar todos os seus salgados da mesma forma que eu mostrei e eles vão ficar já assim, ó, lindões, parecendo profissionais. E agora, gente, você pode congelar ou então fritar ele assim mesmo, tá? Lembrando que essa massa dá pra fazer diversos tipos de recheios e também dá pra fazer a nossa famosa coxinha. E agora é só a gente fritar num óleo não tão quente e nem o óleo frio também, até ele ficar bem douradão assim, a coisa mais linda. E aqui a gente já fica com água na boca. E aí ele fica assim, ó, super crocante. Ouve aí. E agora, gente, é só servir e se deliciar com esse salgado, que você vai fazer muito rápido, não vai te dar trabalho e com pouquíssimos ingredientes. E é claro, não esquece, se você gosta desse tipo de receitas deliciosas e fáceis de fazer, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta aqui qual receita que você gostaria de ver aqui no canal.